Oremos, assentados mesmo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui esta semana. E hoje especialmente, nós vamos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos a unção e a direção do Espírito Santo. Que os Teus anjos permaneçam aqui. Que o Teu Santo Espírito se movimente aqui dentro. Que o Teu Espírito toque o nosso coração, prepare o nosso coração. E que o Senhor fale conosco essa noite. Abençoa também os internautas. Entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu ler o texto, deixa eu dizer só mais uma coisa. Toda noite, quando a gente termina aqui, a gente fica aqui, atende um, atende outro, bate um papo, tira uma foto, conversa um pouquinho. Hoje, excepcionalmente, quando eu terminar o meu tema, eu terei que sair rápido. Eu vou explicar por quê. Toda terça-feira eu tenho uma classe bíblica via Zoom, é uma classe internacional. São 5 países que participam dessa classe, toda terça-feira. E essa classe começa às 10 da noite. Então eu tenho que sair um pouco rápido hoje. Então se vocês perceberem que terminou o programa e eu desapareci, é porque eu tive que sair rápido, tá bom? Aí não me levem a mal. Aí amanhã a gente vai poder ter mais tempo para poder ficar aqui, conversar, enfim, fazer uma foto, bater um papo, tá bom? Ok, vamos abrir a Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Zacarias. Zacarias é um livro do Antigo Testamento, é um livro extremamente importante, e eu tenho certeza que você já leu esse livro, e talvez não tenha atentado para alguns detalhes, mas nós vamos fazer isso juntos. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Zacarias 3, de 1 a 4. Quero cumprimentar os amigos da internet, o pessoal das redes sociais, e quero dizer que estamos tendo uma grande audiência nas redes sociais. Muitas pessoas estão conectadas conosco cada programa. Zacarias 3, de 1 a 4, diz assim. Deus me mostrou o sumo sacerdote, qual o nome dele? Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo. E tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de quê? De finos trajes. Tema de hoje, finos trajes. É o tema de hoje. Meus amigos, vamos bater um papo antes da gente se aprofundar no tema. Uma das coisas importantes que temos que fazer é assim, quando a gente lê um texto bíblico, a gente deve entender o que a gente acabou de ler. Fazer aquela interpretação básica de texto, usando a linguagem da língua portuguesa, sabe, a interpretação de texto. Primeiramente temos que entender exatamente o que a gente leu. E depois temos que então entender o que Deus está querendo nos dizer. Vamos ver se o que a gente leu ficou claro. O profeta que está tendo a visão se chama? Opa, eu ouvi 2 nomes. Vamos lá. O profeta que está tendo a visão, qual é o nome dele? Zacarias. Ok. Na visão ele vê um sumo sacerdote. Qual é o nome do sumo sacerdote? Josué. Josué está numa cena de intercessão. É importante entender isso aqui. Zacarias tem a visão, e nessa visão Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote. Quando a Bíblia fala sumo sacerdote, essa expressão já nos transporta para uma doutrina fundamental da palavra de Deus. Uma doutrina fundamental da igreja adventista. Qual é a doutrina? Santuário. Doutrina do santuário. Porque fala do sumo sacerdote Josué. Então está falando de uma doutrina bíblica
chamada santuário. Então, para a gente entender esse assunto, essa história, nós temos que voltar nossos pensamentos para a doutrina do santuário. Senão a gente não vai entender o assunto. Observem, o profeta Zacarias tem essa visão, né? Mas é importante que você saiba que quando ele diz assim, eu vi o sumo sacerdote Josué intercedendo pelo povo, qual era o contexto dessa visão? Qual era o contexto do capítulo 3? É assim, o contexto aqui é o cativeiro babilônico. O povo ficou um tempo no cativeiro babilônico e depois o povo estava saindo do cativeiro, quando então entra essa mensagem da visão do capítulo 3. E o que o versículo 1 apresenta é simplesmente alguma coisa contundente, fora do normal. Eu vou ler outra vez o verso 1 e você vai me acompanhar e vai observar alguns detalhes importantes. Diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Essa é uma cena estranha. É uma cena que não é comum você ver na Bíblia essa cena. Veja, o sumo sacerdote estava numa cena de intercessão pelo povo. E do lado direito do sumo sacerdote aparece Satanás. E Satanás aparece para se opor ao sumo sacerdote Josué, para se opor à mensagem, para se opor à intercessão, e para se opor a Israel, e para se opor à salvação. Mas o que é estranho nisso aqui, é que vocês lembram da doutrina do santuário, que o santuário do Velho Testamento tinha 2 compartimentos. O santo e o... De novo, o santo e o... Santíssimo. Quem entrava no santo? Do santo? O sacerdote. Quem entrava no santíssimo? O sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo, entrava uma vez por ano, sozinho, para interceder pelo povo. E aí Deus se manifestava lá do céu, no santíssimo. E quando Deus se manifestava, era um dia de juízo, era um dia de purificação, era um dia de perdão, era um dia de resgate, era um dia de salvação. Então, essa uma vez por ano, o famoso Yom Kippur, o famoso dia da expiação, o famoso dia do perdão, era um dia crucial para Israel. Então veja, você tem no santuário o pátio, o santo e o santíssimo. Olhando assim de uma maneira mais ampla, você percebe que o santíssimo era um lugar muito especial, porque era o lugar que Deus se manifestava, que Deus descia, que Deus aparecia. E ali sobre a Arca da Aliança, vocês lembram desse episódio? Tinha a Arca da Aliança no lugar santíssimo, e dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná e tinha as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, quando Deus se manifestava no Santíssimo. Portanto, o Santíssimo era um lugar bastante especial pela manifestação de Deus, pela presença de Deus. Aí você vem para esse texto aqui de Zacarias e diz assim, Zacarias, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué aqui da visão está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está numa cena de intercessão pelo povo, nessa visão. Só que enquanto ele intercede pelo povo, aparece do lado direito dele Satanás. Isso é estranho, pessoal. O que Satanás está fazendo do lado direito de Josué, o sumo sacerdote, numa cena de juízo, numa cena de intercessão, numa cena sagrada, numa cena extremamente espiritual? O que o inimigo está fazendo ali, onde esse lugar pertence a Cristo e não ao inimigo? Toda vez que você lê na Bíblia, lado direito, mão direita, somente a expressão direita, na Bíblia é uma figura de linguagem. Não tem nada a ver com política, tá? Nada a ver. Porque eu lembro que nas últimas eleições aí, você falar direita e esquerda já era um problema, né? Então as pessoas pegavam textos bíblicos, e ainda pegam textos bíblicos para dizer assim que a direita está certa, a esquerda está errada, aquele negócio todo. O assunto aqui não é política, não tem nada a ver com direita nem com esquerda na visão política, tá bem? Nada, absolutamente nada. Esquece o assunto da política e vamos ficar com o assunto teológico, assunto bíblico.
Quando a Bíblia fala assim, lado direito, mão direita, é uma figura de linguagem bíblica para dizer que esse lugar chamado lado direito, mão direita, pertence a Cristo. É o lugar de Cristo. Existe uma reza da Igreja Católica. Não sei se aqui tem algum católico ou alguém que já foi católico, mas vai lembrar do credo, a reza do credo. A reza do credo fala alguma coisa assim, fala que Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, lembra? Foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a expressão direita e tal, ela é comum na Bíblia, é recorrente na Bíblia. É um lugar que pertence a Cristo. E você viu nessa leitura que a gente fez, que o sumo sacerdote Josué está intercedendo pelo povo, e a sua mão direita aparece o inimigo de Deus. O que o inimigo está fazendo no lugar que pertence a Jesus? Esse lugar não é dele, é de Jesus, amém? Mas por que o inimigo aparece nesta cena? Bom, aqui tem um assunto muito sério e muito delicado. Sabe por quê? O inimigo sempre quis ocupar o lugar de Cristo. Perdeu todas as vezes, mas sempre quis ocupar o lugar de quem? De Cristo. Quer ver uma coisa? Quem é na Bíblia o leão da tribo de Judá? Está fraco, vamos lá. Quem é o leão da tribo de Judá na Bíblia? Mas quem é que anda em derredor bramando como leão, procurando alguém para devorar? Então vê que leão significa Cristo num contexto e Satanás no outro. É leão igual. Querendo confundir, querendo ocupar o lugar. Está amarrado em nome de Jesus. É, não é? Quer ver outra? Quer ver outra? Quem é na Bíblia a brilhante estrela da manhã? Claro, o Apocalipse fala sobre isso, é Jesus. Até tem música na nossa igreja que se canta sobre a estrela da manhã, não tem? Pois bem, mas quem é que a Bíblia se refere quando fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Quem é esse personagem? É o inimigo, chamado de estrela da manhã também. Depende do contexto ali. Então o inimigo sempre quis ocupar o lugar que pertence a Jesus. A nossa família pertence a quem? E o que o inimigo quer fazer com a família da gente? Destruir. Você e eu pertencemos a quem? E o que o inimigo quer fazer? Dominar as pessoas. A igreja pertence a quem? A Jesus. O que o inimigo quer fazer? Destruir a igreja. Tudo que é de Jesus, o inimigo quer tomar posse. Mas ele perdeu todas. E essa noite vai perder de novo em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada é clara quando diz: o sumo sacerdote Josué intercedia pelo povo, e a sua mão direita apareceu o inimigo. Para quê? A Bíblia fala, para quê? Para se opor. Sabe o que significa se opor? Acusar. Para acusar. Que coisa, hein? Para acusar. Mas por que para acusar? Quer ver uma coisa? Zacarias 3, versículo 3. Zacarias 3, verso 3. Atenção, amigos da internet, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook. Fica ligado, hein? Fica ligado. Zacarias 3, 3. Ora, Josué estava trajado de vestes, o que, pessoal? Sujas. E ele estava diante do anjo do Senhor. Levanta a cabeça um pouquinho, olha para mim, por favor. Como estava a roupa do sumo sacerdote? Suja.
E o sumo sacerdote estava fazendo o quê? Intercedendo pelo povo. Com roupa suja. Que esquisito, né? Nós não estamos na igreja? Estamos. Será que nossa roupa também não está suja? A roupa não é o blazer, não é o vestido, não é a calça, não é a camisa. É a vestimenta. Então, atenção. Josué está lá intercedendo pelo povo, certo? Aí o inimigo chega, dá uma olhada assim, e vê Josué orando, intercedendo, clamando pelo povo. O inimigo dá uma olhada assim e fala: você é sumo sacerdote? Você é pastor da igreja? Você é pregador do evangelho? Você é adventista? Você é ancião da igreja? Você diz que aceitou Jesus como Salvador? Olha para você, rapaz, tua roupa está suja. Suas vestes estão sujas. Você não pode interceder pelo povo. Você não é digno de fazer isso. Você não pode estar nessa posição de intercessão. Você está com as vestes sujas. O inimigo vê essa cena e acusa Josué, e acusa a cena, e acusa a doutrina, e acusa o princípio, e ele se opõe justamente porque Josué está com as vestes sujas. Senhores, nós somos pecadores, não somos? Então, de alguma maneira, em algum aspecto da nossa vida, nós também temos alguma sujeira. Em algum aspecto da vida, talvez. Então o inimigo diz o que para as pessoas? Sabe o que ele diz? Ele diz assim: não adianta você ir para a igreja. Vai fazer o que na igreja? Você não é digno. Você é uma pessoa suja. Você é uma pessoa pecadora. Você não pode ficar frequentando a igreja com a Bíblia na mão, cantando, orando. Você não pode fazer isso. E o inimigo vem para te acusar. E você está na casa de Deus, se sente mal. E você diz assim: realmente aqui não é meu lugar. E o inimigo vem com pressão para dizer assim: vai embora daqui, sai daqui. Esse lugar não é para você, esse caminho não é para você. Você nunca vai conseguir viver nesse padrão. Você nunca vai conseguir obedecer e viver o nível dessas pessoas. Você nunca vai conseguir andar no nível da Bíblia. Você não pode estar aqui, porque ontem mesmo você fez coisa errada. Antes de ontem você fez coisa errada. Fim de semana você estava cometendo tal pecado. E agora você está com a Bíblia na mão. E agora você está cantando. E agora você está orando. E agora você vai participar lá na frente. Você não é digno, vai embora daqui. Você não pode, você não vai conseguir, porque você fuma, porque você bebe, porque você mente, porque você adultera, porque você é uma pessoa que tem raiva de alguém, você tem mágoa não sei de quem, você tem essa falha, aquela outra falha. O inimigo olha para você e vê toda a sua sujeira e diz assim: vai embora daqui, igreja não é para você, você não é digno porque você está sujo. E o inimigo vem se opor a cada um de nós para nos afastar de Jesus. E sabe o que Jesus diz? Sabe o que Jesus diz? Zacarias 3, verso 2. Zacarias 3, verso 2. Olha esse texto como é impressionante. Zacarias 3, verso 2 diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Deus faz diferente. Sabe como é que Deus faz? Deus fala assim, ó, atenção senhores, olhem para cá por favor, levanta a cabeça, olha para cá. Estamos estudando a Bíblia, hein? É a Bíblia, hein? Atenção internautas. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: suas vestes estão sujas. Aí ele fala: vem a mim. Você tem problema? Vem a mim. Você é pecador, pecadora? Vem a mim. Você tem falhas? Vem a mim. Você fuma? Vem a mim. Você bebe? Vem a mim. Você usa drogas? Vem a mim. Você está em adultério? Vem a mim. Você comete mentiras? Vem a mim. Você não tem muita fé? Vem a mim. Você é católico? Vem a mim. Você é adventista? Vem a mim. É evangélico? Vem a mim. É pentecostal? Vem a mim. Você é o quê? Ateu? Vem a mim. É agnóstico? Vem a mim. Você é o quê? Vive na homossexualidade? Vem a mim. Quem é você? Ah, você tem um problema no seu casamento? Vem a mim. Tem um problema com seus filhos? Vem a mim. Você tem alguma dificuldade espiritual? Vem a mim. Você não se sente digno? Vem a mim. Não importa quem você é, não importa por onde você andou, não importa o quão sujo você esteja, Jesus fala: vem a mim e eu te aliviarei. Você viu a diferença?
O inimigo fala assim, não, não, vai embora daqui. Não fica aqui. E Deus fala, não, não, fica aqui. Existe uma ideia equivocada no mundo lá fora, de que a igreja é só para pessoas perfeitas, só para pessoas que têm um nível acima, um nível elevado. E as pessoas que não se sentem nesse nível, elas muitas vezes falam, não vou à igreja. Tem muita gente que não frequenta mais a igreja, não é porque não são pessoas sinceras, é porque não conseguem viver esse padrão que elas acham que deveriam viver. Então, como elas não conseguem, elas dizem, é melhor eu não frequentar, porque eu vou escandalizar a igreja. Enquanto a Bíblia fala diferente. Veja que Josué, ele está intercedendo pelo povo com as vestes sujas. Claro, essas vestes sujas representavam os problemas de Israel. Ele representava Israel na intercessão. Ele intercedia por Israel. E o povo tinha pecados. E o sumo sacerdote intercedia pelo povo. Quando você se sentir sujo, suja, indigno, indigna, sabe o que você faz? Vá a Jesus em oração. Pode ir, sem medo, sem medo. Você pode ter cometido o pecado mais horrível do mundo. Vá a Jesus. Jesus foi quem disse, vem a mim, pode vir. Jesus não é acusador, tá ouvindo? Jesus nunca vai acusar você. Nunca. Você pode ter caído muitas vezes. Vá a Jesus de novo. Ele nunca vai acusar você. Quem acusa é o acusador. Mas Jesus é o Salvador. Por isso que ele fala, vem a mim, e eu aliviarei você. E isso é maravilhoso. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Porque precisamos desesperadamente de Jesus. E se você prestou atenção no verso 2, diz que Jesus repreendeu o inimigo. Jesus repreendeu o inimigo e falou assim, sai daqui, inimigo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E expulsou o inimigo. No verso 2. Sabe como é que funciona o processo da salvação? Biblicamente falando, o processo da salvação, sabe como funciona? Passo número 1. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Esse é o primeiro passo. Venha como você está. Aceita Jesus. Se entregue a Ele do jeito que você está. Jesus te recebe do jeito que você está e do jeito que você é. Ele te recebe exatamente assim. Aí sabe o que Ele faz depois que te recebe? Ele perdoa você. Ele te aceita e perdoa você. Jesus fala assim, fica comigo, que do inimigo cuido eu. A nossa luta não é com o inimigo diretamente. A nossa luta, sabe qual é? A nossa luta é para ler esse livro todo dia. Essa é a nossa luta. O nosso maior desafio é estudar esse livro todos os dias. Nosso maior desafio é orar todos os dias. Nosso maior desafio é confessar os pecados a Deus todos os dias. Nosso maior desafio é estar na presença de Deus todos os dias. Você sabe quem é que vence Satanás? O sangue de Jesus. Só Ele pode fazer isso. Mais ninguém. Então você vem a Jesus como você é, como você está. Jesus te aceita, te recebe, te perdoa, expulsa o inimigo, tira o mal da sua casa, tira o mal da sua vida, tira o mal do seu casamento, Ele tira o mal dos seus caminhos, você fica com Ele, você está com Jesus, se esconda em Cristo, se apega a Jesus, segura na mão dEle, não sai de perto dEle, permaneça nele e deixa que Ele resolve o problema, e Ele vai tirar o mal, e vai expulsar o mal, vai liberar você do mal. E depois que você está com Cristo, e Jesus então transforma você, purifica você, liberta você, perdoa você, aí sabe o que Jesus faz? Aí vem o verso de número 4. Zacarias 3, verso 4.
Aí Jesus diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aí Jesus fala assim: agora que você está comigo, que tal trocar essas roupas? Que tal trocar essas vestes? Então Jesus agora vai trocar suas vestes. Tirar as vestes sujas e te vestir de roupas limpas. Aí você está no nível diferenciado, que é o nível de ter um coração novo. Essas roupas novas representam coração novo, vida nova. Você se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Aí você chama o pastor Wesley e fala: pastor Wesley, pode me batizar? Ele fala: pra já. Aí põe água no batistério. Cadê o batistério? Ah, aqui. Ah, aqui. Ok. Já entendi. Era lá, né? Agora é aqui. Aí você chama o pastor Wesley e fala: pastor Wesley, me batiza, rapaz. Como é que é esse negócio? O pastor Wesley fala assim: não, você aceitou Jesus? Aceitei. Aceitou as verdades? Aceitei. Ele faz o exame com você. Está tudo certo, tudo certo. A igreja, ok, tudo certo. Então o que você quer fazer? Eu quero sepultar as minhas roupas sujas. Eu quero sepultar minha velha vida. E quero começar uma vida nova em Cristo Jesus. Aí você começa uma caminhada com Jesus. Por favor, senhores, eu queria dizer uma frase para vocês. Atenção, internautas, todo mundo ligado aqui comigo. Olha a frase, para quem não é batizado ainda. Não esqueçam nunca mais a frase que eu vou dizer agora. O batismo não é a formatura, é a matrícula. E tem muitos aqui da área de educação, né? Vou repetir. O batismo não é a formatura, é a matrícula. E as matrículas estão abertas. Estão abertas. Por que eu estou falando assim? Sabe por quê? Porque algumas pessoas acham que só devem se batizar quando estiverem perfeitas. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nenhum de nós. Sabe quando seremos perfeitos? Quando Cristo voltar. Isso é incrível, o que diz a Bíblia. Eu já vi Deus fazer coisas impressionantes. Uma vez eu estava fazendo um evangelismo num lugar. E tinha um homem que ele assistia às pregações, sempre ficava em pé. Ele não sentava. Tinha lugar, mas ele ficava em pé. E ele me olhava com uma cara fechada. Não sorria. Não esboçava nenhum tipo de emoção. Era um poste. Sabe assim? Paradão. Terminava, ele ia embora. E assim foi todo o tempo. Aí uma noite eu fiz uma pregação. E ele foi tocado de forma especial pelo Espírito Santo. Eu fiz um apelo, as pessoas vieram à frente. Ele também veio. Aí quando terminou tudo, eu fiquei conversando com as pessoas, como a gente faz aqui. E ele me procurou e falou assim: Jesus pode mudar a vida de qualquer um, menos a minha. E eu falei: por quê? Ele falou: eu sou pé de pato. Não sei se essa linguagem é compreendida por todos. É? Não, né? Pé de pato é matador. A profissão dele é matador. Ele é contratado para matar. Aí ele diz assim: eu sou pé de pato. Eu falei assim: e já trabalhou muito? Ele falou: esse significa muito. Eu falei: quantos? Perdi as contas.
Eu disse, o que você fez é mal mesmo, viu? O que você fez é uma coisa muito séria. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Jesus pode perdoar você. Se você quiser. Ele falou assim, não, a mim ele não perdoa. Eu falei, perdoa. Claro que perdoa. Sem dúvida nenhuma que perdoa. E se você continuar vindo aqui durante toda a série, sua vida vai mudar. Sua vida não mudaria se você, enfim, decidir não frequentar mais aqui, não estudar mais a Bíblia. Aí não muda. Mas se você continuar aqui, sua vida vai mudar. Bom, o final da história vocês já imaginam. Uma noite ele aceitou o apelo chorando. E foi crescendo em termos de maturidade, de crescimento espiritual. Ele foi melhorando. Resumindo a história, eu batizei esse homem. Hoje ele é diácono da nossa igreja. Só que a gente não pode falar quem é. Mas é diácono. E às vezes, quando a gente vai à igreja que ele frequenta, ele está na porta recebendo o povo. Imagina você ser recebido por um ex-pé de pato. Você não sabe, mas o cara está convertido. Jesus tirou as vestes sujas dele e deu vestes novas para ele. Amém? Então, o Jesus que converteu Saulo, no tema de ontem, o Jesus que converteu esse pé de pato, o Jesus que apresentou essa mensagem para nós hoje aqui, de Zacarias 3, é o Jesus que pode salvar qualquer pessoa e cada pessoa que está aqui essa noite. Quem crê, diga amém. Às vezes nós temos uma mania de julgar as pessoas e rotular as pessoas. Às vezes nós colocamos um padrão e falamos assim, esse vai para o céu, esse não vai. Esse está certo, esse está errado. Esse aqui é consagrado, esse aqui não é consagrado. Esse é de Deus, esse não é. Para com isso. Para com isso. Nós não podemos fazer isso, minha gente. Nós não temos autoridade, nem autorização e não temos know-how para fazer isso. Porque nós somos pecadores iguais. O que temos que entender é que a salvação é um milagre. Hoje falava com o pastor Wesley, enquanto nós tínhamos uma agenda hoje. Falávamos sobre isso, a salvação é um milagre. Um milagre. E só Deus pode salvar uma pessoa. Uma vez, Jesus estava aqui na terra e Jesus atendeu aquele jovem rico. Lembra a história do jovem rico? E aí Jesus dá toda aquela orientação para ele, enfim. E depois que o jovem vai embora, Jesus fica com os discípulos e diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lembra dessa parte da Bíblia? Mateus 19. Aí os discípulos se impressionam e dizem, Jesus, nesse caso, quem poderá se salvar? Essa pergunta, quem poderá se salvar, significava, sabe o quê? Que naquele tempo de Jesus havia um pensamento, havia uma ideia de que pessoas ricas eram abençoadas e que pessoas pobres eram amaldiçoadas. E para ser bem sincero, até hoje ainda rola esse pensamento por aí. Quando a pessoa está bem, todo mundo fala assim, é abençoado. Quando está lá no fundo do poço, assim, deve ter pecado alguma coisa, deve ter feito alguma coisa errada. Então, ainda hoje, se você parar para pensar, ainda tem essa ideia meio esquisita por aí. Só que naquele tempo era mais acentuada a ideia. Então quando Jesus falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, os discípulos falaram assim, epa, então Senhor, quem vai se salvar nesse caso? Se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no céu, então coitado do pobre que não é abençoado, aí que não vai mesmo. Aí Jesus dá aquela resposta extraordinária. Ele fala assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Sabe o que significa essa frase? As pessoas pegam esse texto e aplicam para outras coisas, né? Quando fala tudo é possível, aplica para compra de carro, compra de apartamento, compra não sei do que, se tornar patrão, abrir uma empresa. As igrejas hoje, que são da linha da prosperidade aí, usam esse texto num contexto errado. Mas o contexto do texto, sabe o que é? Quando Jesus falou assim, ó, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus estava dizendo assim, ó, salvar um rico é impossível para os homens. Salvar um pobre é impossível para os homens. Salvar uma pessoa é impossível para os homens. A salvação é impossível para os homens, mas para Deus é possível. A salvação só é possível para Deus, não para você. Não para mim, mas para Deus sim é possível. Você pode pensar em alguém que na sua cabeça essa pessoa está perdidaça e você olha e fala assim, essa pessoa não tem jeito.
A pessoa está viva? Tá, então tem jeito. Ainda tem jeito. Todas as pessoas que estão vivas podem ser salvas. Amém, irmãos? Porque a salvação é uma obra divina. Claro que depende da gente aceitar, depende da gente se entregar, depende da gente querer, lógico. Mas é uma obra divina na vida da gente. Um dia eu fazia... Antes de eu falar sobre isso, deixa eu ler um verso da Bíblia e depois a gente fala e finaliza. Eu vou ler o último verso de hoje, Apocalipse 3, verso 20. Olha o que diz Apocalipse 3, verso 20. Esse é um texto bem conhecido. Atenção, amigos que estão acompanhando pelas redes sociais. Apocalipse 3, verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um texto maravilhoso, né? Conhecido, repetido tantas vezes por nós. Escutem bem o que eu vou dizer agora. Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Quem bate está do lado de fora. E se Jesus é quem está batendo, é porque ele está do lado de fora. Estar do lado de fora é a maior tragédia na vida humana. Porque o lugar de Jesus não é lá fora, é aqui dentro. Mas ao mesmo tempo, o fato de Jesus estar batendo significa que mesmo estando lá fora, ele não para de bater. Mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo deixado em segundo plano, ele não para de bater. Jesus vai continuar batendo. Jesus não desiste. Jesus insiste o tempo todo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa estiver respirando, há esperança. Jesus vai continuar batendo. Quando você olha para as histórias da Bíblia, você percebe a mensagem de Zacarias 3 em cada história de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma pessoa que estava ok, que estava 100% e que teve um encontro com Jesus. Nenhuma. Você vai encontrar um camarada que era leproso e se encontrou com Jesus, mas era leproso. Você vai encontrar um paralítico que se encontrou com Jesus, mas era paralítico. Você vai encontrar uma prostituta que se encontrou com Jesus, mas era uma prostituta. Você vai encontrar um Zaqueu em cima da árvore tentando levar Jesus para a casa dele, mas era uma pessoa desonesta. Você não vai ver nenhum caso de nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus e que era uma pessoa assim, que diz assim: essa pessoa não tem problema nenhum problema, e foi a Jesus, nenhum. O que aparentemente estava ok e que foi a Jesus, sabe quem era? Nicodemos. E talvez fosse o pior, porque estava perdidaço. Com isso eu quero dizer que Jesus, quando fala vem a mim todos que estão com problemas, com lutas, com suas batalhas, é um princípio bíblico. Vem a mim como você está. Como você acha que o filho pródigo voltou para casa? O filho pródigo, antes de voltar para casa, ele primeiro se curou, primeiro se lavou, primeiro se banhou, primeiro trocou a roupa, primeiro se consagrou para depois voltar para casa? Não, ele voltou do jeito que ele estava. Sujo, maltrapilho, abatido, humilhado, perdido, voltou do jeito que estava.
e o pai o recebeu, o abraçou, o beijou, o perdoou. E depois que o pai o abraçou, o beijou e perdoou, foi que o pai falou assim: mata o novilho cevado, faça a festa e troca as vestes dele. Mas só depois. Então não espere ser perfeito para se entregar. Não espere resolver seus problemas para se entregar, porque o são não precisa de médico. Quem precisa são os doentes. Quando Jesus fala, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, é verdade isso. Vamos a Jesus. Não é para você procurar um adivinho, uma cartomante, um necromante. Não é para você procurar uma cigana. Não é para você procurar uma pessoa do ramo do espiritualismo. Não é para você procurar uma pessoa qualquer lá fora para fazer um benzimento, fazer um descarrego na tua vida. Não, Jesus fala, vem a mim, eu resolvo o seu problema. É isso que ele está falando. A solução para o problema da humanidade está em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso, mas ninguém pode, só Ele. Por isso que Ele não para de bater. Eis que estou à porta e bato. Ele continua batendo, Ele vai batendo até o final. Escutem isso, meus irmãos. O que eu vou dizer agora é tão emocionante que dá vontade de chorar. Quando Adão e Eva pecaram, com o irmão Itamar hoje falávamos sobre isso, né, irmão Itamar? Sobre essa história de Adão e Eva, a gente vinha para cá, eu e ele, conversando sobre isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram de Deus, tiveram medo, não foi? Vergonha, não foi? E fugiram de Deus, e pegaram folhas de árvore, e fizeram roupas, ok? Quando Jesus se encontrou com eles, Jesus perdoou os dois, deu uma segunda chance, mas Jesus fez mais do que isso. Sabe o que Ele fez? Atenção. Jesus pegou um cordeiro, matou o cordeiro, tirou a pele do cordeiro, confeccionou uma roupa para o Adão, uma roupa para Eva. Depois Jesus foi lá e tirou aquelas vestes de folhas de árvore, e Jesus mesmo os vestiu com vestes novas, com roupas de cordeiro. Nem todo mundo entendeu ainda a profundidade do que eu falei. Então eu vou dar um exemplo. Tem alguém na sua casa que tem limitações? Você conhece alguém, já viveu essa experiência, conhece alguém que tem em casa o vovô, a vovó, o pai, a mãe, um filho, uma filha, alguém que tem limitações, que não consegue fazer as coisas sozinha e precisa da ajuda de alguém. Alguém que você tem que dar banho, trocar fralda, fazer toda a higiene dela, colocar comida na boca e colocar a pessoa para dormir. Quem tem isso em casa vai me entender bem. E quem não tem, já viu isso por aí, vai entender também. Você poderia contratar um profissional de saúde, certo? Você podia contratar uma enfermeira, um enfermeiro, um médico, e pagar uma grana e falar assim, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, cuida do meu vovô, da minha vovó. E tudo bem, claro, isso pode acontecer, obviamente que sim. Porque todo mundo tem sua vida, sua agenda. E se você pagar para alguém fazer, tá tudo bem, ninguém vai criticar você não. Mas que é diferente quando você mesmo põe a mão e faz o trabalho, é diferente, não é? Você quer uma intimidade maior do que essa? Você quer um amor mais incrível do que esse? De alguém trocar suas vestes, dar banho em você, escovar seus dentes, limpar seus ouvidos, limpar seus pés, passar um perfume em você, dar comida na boca e colocar você para dormir. Uau! Isso é amor. Pois foi isso que Deus fez. Encontrou Adão e Eva em pecado, imundos, abatidos, com medo, derrotados, destruídos. Estragaram tudo. Estragaram a vida deles e a nossa também. Estragaram a vida da humanidade inteira. Estavam abatidos, derrotados.
O inimigo estava cantando vitória. Jesus chega, perdoa o casal e diz assim: eu trouxe a solução para vocês. Mata o cordeiro, tira a pele, faz a roupa, tira a roupa velha. Jesus troca a roupa deles. Eu fico impressionado. Foi Jesus quem trocou as vestes do casal. Que amor é esse, né? Que amor é esse? Extraordinário, maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Eu estava na TV Novo Tempo. Alguém lembra do meu programa Novo Tempo? Eu estava na Novo Tempo. Um dia eu gravei um tema. E o meu programa era gravado. E eu gravava vários programas para vários meses. Por causa da agenda. E um dia eu gravei um tema. E na hora do apelo, do Chega Mais Perto, eu falei assim: você que está me assistindo e está usando drogas, é você mesmo. É com você que eu estou falando, meu amigo. Pensa que eu não sei que você está me assistindo e está usando drogas? Hoje eu tenho um recado para você. Deus vai libertar você das drogas. Você vai ser uma nova criatura a partir de agora. Se você crê nisso, levanta desse sofá e vem aqui perto da televisão. Tem coragem? Ou você tem coragem só de usar drogas? Se você tiver coragem, levanta desse sofá e vem aqui à frente. Eu estava gravando esse programa e fiz um apelo assim. Aí falei: já chegou aqui perto? Está longe, chega mais perto. Está longe, rapaz, mais perto. Falei: agora ajoelha. Eu vou orar por você. Depois da oração, procure uma igreja adventista. Procure o pastor da igreja. Diga que fui eu quem convidei você, quem convidou você. Bom, gravei esse tema. 3 meses depois, esse programa foi ao ar. Olha, vejam os detalhes. No dia que foi ao ar ao vivo, ao vivo não, inédito na sexta, e repetiu no sábado à tarde. No sábado, na hora da repetição do mesmo tema, tinha um rapaz que estava sentado no sofá, com o controle remoto na mão, mudando os canais. Aquela mania que quase todo mundo tem, de ficar trocando os canais para achar alguma coisa. E esse rapaz foi trocando os canais. E de repente ele parou na Novo Tempo. E era a hora do meu programa. Ele olhou e falou assim: mais um que vai pedir dinheiro, quer ver? Ele pensou. E na hora que ele parou na TV Novo Tempo, foi no momento que eu estava dizendo assim: você que está me assistindo está usando drogas, né? Era ele. Ele estava com um cigarro de maconha na mão e uma garrafa de bebida alcoólica no chão. Quem era esse rapaz? Francisco. De onde? De Curitiba, no Paraná. Francisco usava drogas, mas ele usava, das drogas que ele usava, a mais comum para ele era a maconha. E ele tinha um grupo de amigos que se reunia na casa dele para fumar maconha. E uma noite dessas, em que eles estavam reunidos para fumar maconha, na hora de preparar o cigarro da maconha, eles perceberam que o papel que prepara o cigarro da maconha havia acabado. Que é um papel específico. E alguém falou assim: cadê o papel? O outro falou: não sei. E o outro: acabou. E cadê? E o grupo que estava ali para fumar maconha, era comum fazer isso. Cadê o papel? Não tem o papel. E o desespero para fumar maconha e não tem o papel. Aí Francisco falou assim: peraí, eu acho que eu tenho a solução. Francisco foi ao quarto, pegou a Bíblia que ele tinha
e arrancou uma página da Bíblia e fez o cigarro de maconha para um, outra página, cigarro para o outro, cada um uma página. E fumaram a maconha usando as páginas da Bíblia. E eles fumaram aquela noite a maconha com as páginas da Bíblia. E eles descobriram que a página da Bíblia é fininha e era boa para fazer cigarro de maconha. E a partir daquela noite, todas as vezes que se reuniam, eles usavam as páginas da Bíblia para fumar maconha. E durante a semana o Francisco sozinho também ia fumando a maconhazinha dele com a página da Bíblia. Foi fumando. O cara fumou uma Bíblia quase inteira. O cara fumou Gênesis. Fumou Êxodo. O cara fumou Isaías. Fumou Daniel. Você é louco, rapaz? Fumar Daniel. O cara foi fumando a Bíblia. Fumou a Bíblia. Até chegar no Apocalipse. Quando chegou no Apocalipse, foi o dia do programa que foi ao ar. Foi o dia que ele parou de usar maconha. Porque naquele dia ele estava sentado no sofá, fumando a maconha com a página da Bíblia. E eu pregando um programa gravado 3 meses atrás. Ou seja, humanamente falando, isso é impossível. Como é que eu gravo um programa 3 meses atrás que alcança um cara 3 meses depois? Foi obra de Deus. E ele me assistindo naquele sábado com o cigarro da maconha, com a página da Bíblia, a bebida alcoólica no chão. E eu falei assim, eu estou falando com você, rapaz. E aí eu falei, levanta desse sofá. E ele sentado no sofá fumando, falou assim, ele falou com a televisão, ei, tá falando comigo? É, ele falando lá. Eu falei, é com você, rapaz, que eu estou falando. E ele ficou meio maluco, achando que ele estava meio doido, ouvindo vozes. Porque quando eu falava com você, ele respondia. Ele falava assim para mim, né? Tá falando comigo aí, ô pastor? E eu dizia lá, eu encaixava o que eu falava com o que ele fazia. Francisco levantou do sofá, veio até a frente, ajoelhou. Imagina a cena, o camarada de joelhos, com um cigarro de maconha na mão, feito com a página da Bíblia, ajoelhado diante da televisão, e eu pregando num tema que eu gravei 3 meses atrás. Francisco ajoelhou daquele jeito, levantou depois, procurou a igreja adventista alguns dias depois. Eu fui a Curitiba fazer uma semana como essa. Enquanto eu pregava durante a semana, Francisco me procurou, me contou essa história e falou assim, eu quero me batizar. Eu batizei o Francisco. Francisco hoje é diácono da nossa igreja. Aí no dia que ele me contou a história, eu falei assim, Francisco, e cadê a Bíblia que você fumou? Ele falou assim, não, acabou, fumei. Mas até a capa? Não, a capa não. E o que sobrou, cadê? Ele falou, deve estar em algum lugar lá em casa. Falei, procura, acha para mim o que sobrou. Me traga, que eu vou te dar uma Bíblia nova. Eu conto o seu testemunho lá na frente, você me dá a Bíblia fumada. E eu te dou uma Bíblia nova. E o Francisco foi para casa, vasculhou, pesquisou, procurou, achou o que sobrou da Bíblia. E me trouxe durante a semana. E eu dei uma Bíblia nova para ele. E falei, não vai fumar essa, hein? Ele falou, não, agora eu sou adventista. Se eu pudesse trazer o Francisco aqui, né? Já imaginou se ele entrasse por ali, Francisco? É, mas não está aqui, claro. Mas a Bíblia que ele fumou, eu trouxe. Querem ver? Está fraco. Querem ver ou não querem ver? Amanhã eu mostro. É por isso que eu vou sair por aqui hoje. Vou sair, ei pastor Wesley, já saio por aqui já. Não, eu não vou fazer isso com vocês. Ontem à noite eu falei que hoje tinha uma surpresa, não falei? Essa é a surpresa. A Bíblia fumada está aqui. Estão preparados? Pastor Rogério, você pode vir aqui, por favor? Eu acabei de abrir.
Pastor, você pode abrir para a gente? Cuidado que o que sobrou tá... Ele não fumou o Apocalipse, não deu tempo. Eu falei, se você fumasse o Apocalipse, 7 pragas iriam cair na tua cabeça. Vira lá. Aí ele vai mostrar para vocês a Bíblia fumada. Você vai ter que fazer aquele esquema, né, pastor? De mostrar para todos os lados, para todo mundo ver. Que coisa, hein? Segura um pouquinho mais, tem gente tirando foto. Aí, fica aí um pouquinho mais, pastor, por favor. Tem gente tirando foto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui é Zacarias 3. Entendeu? Vestes sujas, problemas aqui, problemas ali, problemas acolá. Não importa. Se você se entregar a Jesus, Ele muda a sua história. Se você se entregar a Jesus, Ele muda a sua vida. Amém? Eu pergunto, quantos de nós deseja hoje vestes novas? Levanta a mão. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos, repita comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu levanto as minhas mãos e abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida e transforme a minha vida. Senhor, tira de mim as vestes sujas e revista-me da tua graça, de finos trajes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pedir para o pastor permanecer aqui e chamar o pastor Wesley e os anciãos da igreja. Os anciãos, não sei se tem anciã aqui, mas enfim, os anciãos. Venham os anciãos aqui, por favor. Ao lado aqui do pastor Rogério. Essa igreja tem os pastores e tem os anciãos que ajudam o pastor. É uma liderança que dá suporte para ajudar todos nós, para que a gente seja abençoado por Deus, com a liderança deles. Por que estou chamando os anciãos aqui? Por dois motivos. O primeiro motivo é para que quem não os conhecia, possa conhecê-los agora. E segundo, é porque juntamente com eles, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. E você, quando for orar, ore por nós também. Não esqueçam disso. Agora eu quero fazer uma pergunta. Onde estão os meus amigos com esse cartãozinho aqui na mão? Por gentileza, fique em pé, por favor. Levante-se, por favor. Os amigos dessas pessoas, levantem-se ao lado delas, por favor. Levantem-se ao lado dessas pessoas. Muito obrigado. Fiquem ao lado. Não os abandone em nenhum momento. Fica com eles. Alguém que está afastado da igreja e veio aqui hoje. Alguém que está distante dos caminhos do Senhor e veio aqui hoje. Levante-se também. Levante-se também. Aqueles que já são da igreja, mas não são batizados ainda. Levantem-se também. Levantem-se também, por favor. Enquanto a cantora Laura também vem para cá, se posiciona aqui. Eu queria perguntar a vocês que estão em pé. Vocês querem vestes novas? Sim? Sim? Você quer nascer de novo? Nascer de novo. Sepultar a velha vida e começar uma vida nova? Tem medo de entrar na água? Tem medo de água não, né? Entrar na água e sepultar a velha vida e começar uma vida nova? Aquela irmã está sozinha. Alguém poderia ficar com ela? E essa irmã também está sozinha aqui, ó. Ah, já não está mais. Ok. Cada pessoa que se levantou tem que ter alguém ao lado. Isso aqui é um princípio chamado discipulado. Discipulado é assim, um cuidando do outro, um ajudando o outro. Está bem? Se você que está em pé deseja nascer de novo, deseja se batizar, pega o seu cartão e dobre ao meio.
E se você que levantou não tem o cartão, nós vamos te dar um cartão. Dobra o cartãozinho assim ao meio. Todo mundo, tá? Todos vocês que estão em pé, dobrem o cartão. Dobrou? Dobrou ou não dobrou? Quem já dobrou o cartão, levanta o cartãozinho dobrado. Deixa eu ver. Se você não dobrar esse cartão, eu vou aí e dobro, hein? Eu vou aí e dobro o seu cartão. Parabéns. Parabéns. O senhor não tem cartão, né? Porque o senhor não tem. Eu tenho um aqui para o senhor. Leva lá para ele esse cartão. Põe só o nome e o telefone. Só o nome e o telefone. Quem mais não tem cartão? A senhora tem? Tem cartão aqui? A senhora? Sim? Aqui não tenho mais. Alguém não tem cartão? Ah lá, ali aquela irmã não tem. Ah, já tem, pronto. Excelente. Só nome e telefone para ganhar tempo. Não precisa colocar mais detalhes. Só nome e telefone. Agora eu vou pedir a vocês que estão em pé para chegarem mais perto. Venham aqui à frente. Os anciãos podem se aproximar um pouquinho mais aqui para a cantora ficar aqui do meu lado, por favor, irmã. Nós vamos orar por você. Estamos juntos, viu, meu amigo? Entendeu? Não desista nunca. Jesus está aí. E quando Jesus está, tudo dá certo, tudo funciona. Amém? Parabéns. Parabéns. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É muito bom recebê-los aqui. Olhar nos seus olhos e ver que você ama Jesus, que você quer ir para o céu com Ele, e você vai. Jesus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e o plano é de salvação. Esse é o plano de salvação. Não tenha medo de tomar uma decisão. Fica firme. Problemas todos temos, lutas todos temos, mas a vitória vem do Senhor.